Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. E aí nós vamos um por um, tá? Aí pode ir deixando que nós vamos trabalhando junto esse, ó. Vamos lá. Veja algumas chaves de Deus aqui, algumas coisas nesse texto vão iluminar a sua mente, vão abençoar você. Preste atenção nisso aqui, ó. E quando Jesus se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. O que é que está acontecendo aqui? Jesus estava no monte com 3 discípulos. Os outros discípulos, os outros 9, estavam nesse momento, nesse lugar aí. Nesse lugar, quando Jesus chega, tinha um pessoal debatendo, discutindo, ó, o que eles estavam fazendo? Disputavam, grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. O que é isso? O que está acontecendo? A gente tem aqui doutores da lei. Os escribas eram pessoas muito letradas, era gente que estudou, que se dedicava muito, e isso é bom, se dedicava muito a estudar a Bíblia, a estudar os mandamentos, a estudar a lei de Moisés. Eles eram bons nisso. Do outro lado da disputa tem os discípulos de Jesus. Eles não eram escribas, eles andavam com Jesus, eles receberam todo o ensinamento que os judeus normalmente entregavam aos seus filhos, mas não eram doutores da lei. Ali tinham pescadores, ali tinha médico. Médico tem tempo para alguma coisa, gente? Desde essa época, ali tinha médico, ali tinha pescador, ali tinha os homens públicos, que são os publicanos, ali tinha os discípulos de Jesus. E aqueles doutores estavam discutindo com ele. Sabe aquelas pessoas que amam uma discussão? Tem gente que é assim, conhece alguém? Existe essas pessoas lá na Paraíba, pastor Reginaldo? Gente que ama entrar numa briga, numa discussão? Existe. Aqui em Piracicaba tem pouco, mas tem uma turminha. Não perca tempo com isso, não perca tempo com isso. Tem gente que vai levar a vida toda disputando. Sabe aquelas pessoas que querem ganhar a discussão? Irmão do céu, o que é que se ganha nisso? O apóstolo Paulo fala assim, olha, não perca seu tempo. Paulo falando para Timóteo. Paulo trata Timóteo como um filho. É o pastor, numa linguagem carinhosa, é um pastor velho falando para o pastor novo, numa linguagem de pai para filho, de mestre para discípulo. E Paulo está dizendo, Timóteo, não perca tempo discutindo genealogias, não perca tempo com discussões, não perca tempo com falatórios, essas coisas que não trazem proveito nenhum. Mas quando Jesus desce do monte, irmão, por favor, não perca tempo na tua vida, sabe? É melhor perder a briga para ter paz, não é? Não seja desse. Você conhece alguém assim, Rafael Boer? Você não, você é um cara de boa, né? Mas já foi ruim também, né? A Jéssica que consertou você, viu? Tem gente que é assim, fica mas por quê? Né? E fica discutindo sexo dos anjos, essas coisas, né? Quem é o pai de Deus? Irmão, né? Por favor, né? Quando alguém me chama para essas discussões, eu falo um versículo e saio. Você não vai me ver perdendo tempo. Já perdi muito tempo com isso também. Briga na internet, já fui dessa, mas não tem mais tempo, sabe? A gente vai amadurecendo, a gente adoça para umas coisas. Eu acho que eu estou muito doce, eu acho que eu estou ficando até meio bobo, sabe? A gente adoça para umas coisas, mas amarga para outras. Então, não tenho mais tempo para discutir, sabe? Aquele vai, não vai e pronto, sabe? Agora, tem gente que fica discutindo. Não perca seu precioso tempo com isso. Valorize o seu tempo. É melhor perder a briga do que para poder ter paz. E o apóstolo Paulo está ensinando. Ele está falando, eu não falei o versículo, né?
Deuteronômio 29, 29. Você fala e corre. O que está escrito em Deuteronômio 29, 29? As coisas reveladas são para nós e nossos filhos, as coisas ocultas são para o nosso Deus. Ou seja, o que Deus quis falar, Ele falou, fica com essas e não me enche. Num resumo, né? Deuteronômio 29, 29 acaba com qualquer confusão e pronto. Mas vamos lá, ó. Então, a gente tem doutores da lei discutindo com discípulos. Eles tinham tanta coisa para fazer, mas nesse momento, uma multidão enorme e aquela confusão. Alguma coisa está acontecendo ali. E tem mais um personagem. Vamos lá, ó. Logo, toda a multidão ficou espantada e vendo Jesus, correu para ele e o saudou. Tem uma rodinha, sabe aquelas rodinhas, né? Aqueles, quem nunca viu, né? Aqueles homens que ficam fazendo aquele showzinho na praça, assim, né? E aí o povo todo junta, né? E o Reginaldo Sargento, tem que respeitar, né? O Reginaldo Sargento, um dia que ele me falou que estava uma confusão dessa na praça, e ele queria ver o que estava acontecendo. Olha, não é feio isso. Ele falou assim: dá licença que eu sou irmão da vítima. Falaram que era um atropelamento. Dá licença que eu sou irmão da vítima, só para chegar perto. Chegou lá, tinha atropelado um cavalo. Veja, está vendo? Não faz isso. Mas aquela disputa, aquela briga, quando viram Jesus, todo mundo foi direto saudando Jesus, porque alguma coisa está acontecendo. Vamos ver o que é. E perguntou aos escribas, Jesus perguntou: que é que discutis com ele? Daqui para frente, você vai ver Jesus de uma maneira que você não está acostumado a ver. Jesus está irritado, Jesus não gostou. Ele tem aqui doutores que estão pressionando os discípulos, que é gente que está andando com Jesus, é gente que está aprendendo. Já aconteceu um monte de vezes. O Carlos, nosso líder de célula, quantas vezes não aconteceu, Carlos, de numa célula algum visitante quase que, né, esmagar o líder de célula? É porque sabe mais, sabe? Aí Jesus fala, Jesus no meio da briga, no meio daquela confusão, a multidão corre para Jesus. Jesus não vê a multidão, Jesus chega no meio da confusão e fala: que é isso que vocês estão discutindo com ele? Ele chama a briga para ele. Ele fala: vocês deviam ter vergonha, perdendo tempo com isso. Que vocês estão discutindo com eles? Sabe, no reino de Deus, entenda uma coisa: as coisas de Deus são diferentes das coisas do homem. Não está mais cheio o que é visivelmente maior. Não, nem sempre. Às vezes o mais humilde, às vezes aquele que você olha e você não imagina o que está, você nunca vai dar nada por ele, você não imagina como, mas ele pode estar muito mais cheio de Deus do que um doutor. Aí Jesus chega e fala: o que é isso que vocês estão discutindo com ele? Por que vocês estão discutindo com ele? E alguma coisa está acontecendo, ó, vamos lá. E um da multidão disse: mestre, ó, esse outro aqui, esse é o papai. Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Olha o papai falou assim: mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Vamos parar nesse ponto aqui um pouquinho. Primeiro, é muito fácil dizer: mestre, teus discípulos não puderam expulsar. Mas e os escribas expulsaram? O menino está lá endemoniadão ainda. Entende? É muito fácil. Hoje a gente vive uma fé esquisita de gente que acha que o outro tem que fazer. O pastor é que precisa expulsar. Outro dia eu recebi uma mensagem que eu fiquei muito feliz.
muito feliz, preocupado no começo, mas fiquei muito feliz. O meu celular, se você precisar falar alguma coisa urgente, durante a noite ele fica do lado da minha cama, do lado assim. Só que eu desligo o WhatsApp, senão não dorme, né, gente? Né? Vai passar a noite inteira. Aí, logo pela manhã, a hora que eu acordo, eu liguei a rede, e aí tinha uma mensagem de uma irmã daqui da igreja. E ela tinha na mensagem, uma mensagem de voz, estava falando algo mais ou menos assim, ó: pastor, é urgente, por favor me ajude, eu recebi uma ligação da fulana de tal, já estou segurando os nomes já, da fulana de tal, que está endemoniada lá, ela está quebrando tudo, pastor. Começou a falar diferente, o marido está assustado, as crianças estão com medo, está quebrando a casa, pediu urgente, se eu não posso levar um pastor lá. A mensagem ela mandou 00:30, ou quase meia-noite, negócio assim. Só que eu fui ver às 6:30 da manhã. E aí, logo em seguida, tinha outra, mas só Deus sabe o intervalo que tinha entre uma e outra. A outra que chegou logo em seguida falou: pastor, fica tranquilo, está resolvido. O senhor não respondeu? Eu fui lá e orei, e está tudo bem. Olha que delícia, gente, é bom demais ou não é? Dá um glória a Deus. Irmão, entenda que você foi chamado para coisas maiores. Deus não quer que você tenha essa fé de muleta, que se escora em alguém. Não, não, irmão, nós somos reino e sacerdócio. Tem um monte de gente dizendo: os discípulos não puderam, os escribas também não puderam. E sabe o que mais? Papai, quanto tempo faz que esse demônio está na tua casa, papai? Porque você também devia, entende? Na igreja, querido, na igreja não existe nenhum super-homem. Eu sou gente igual você, os pastores aqui são gente igual você. Nós somos instrumentos de Deus, e o que Deus me usa para fazer, Ele pode e quer usar você também. A unção que está na minha mão, Deus quer colocar na tua. A unção na minha voz, Deus quer colocar na tua vida também. A gente não se junta na igreja porque tem um maior, a gente se junta na igreja porque Ele é maior, e a gente vem adorar ao nosso Pai, o nosso Deus. A gente precisa entender isso, senão a gente vai ficar botando a culpa um no outro. Ah, mas o Boer não foi, o Boer não fez, ah, mas o pastor Luiz não fez. Irmão, faça em nome do Senhor Jesus, porque tudo é possível àquele que crê. Faça. Seja cheio do Espírito Santo. É hora da gente dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, usa-me, eu vou, em nome de Jesus. Ao invés de ficar esperando que Deus envie alguém. Papai, tem demônio da tua casa, papai, e pode ser que seja você mesmo que abriu a porta. Entenda uma coisa: ninguém expulsa o demônio que você decidiu aceitar. Ninguém arranca da tua vida o demônio que você trouxe. É muito sério isso. Quando você abre a porta, a primeira coisa que tem que acontecer é fechar essa porta, e o sangue de Jesus Cristo nos cobre e nos livra de todo mal. Mas o responsável primeiro é cada um de nós. Sabe, eu tenho a minha casa, eu tenho muita preocupação, eu me preocupo muito em ser exemplo para vocês, mas eu me preocupo muito mais em ser exemplo para o meu filho. Se eu tiver que deixar meu filho para socorrer você, você morre. Se eu tiver que escolher, você dança,
porque aquele que está em todo lugar não sou eu, é o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Irmão, a gente pode fazer uma oração de longe, pelo WhatsApp. Já fiz oração no texto aqui. Um dia, a irmã está aqui, pode testemunhar. Um dia ela mandou uma mensagem, falou para mim: pastor, eu preciso de uma oração. Quando ela mandou uma mensagem para mim: pastor, eu preciso de uma oração, eu estava assim, ó, não estava nem conseguindo falar. Vou orar, que jeito? E eu não falei para ela que eu não podia orar. Eu falei amém. Eu estava lá em casa quase morrendo. Eu falei amém. Vamos orar? Via WhatsApp, sem falar. Vamos orar? Ajoelha no seu quarto. Ajoelha onde você está. Fale com Deus. Eu vou orando daqui. Não falei uma palavra, não tinha voz. Eu ia falar que jeito. Se depender de mim, você está morto, você morre. Mas depender de Deus, Ele te resgata. Querido, nós somos templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você foi chamado para coisas maiores. Você foi chamado para coisas maiores. Você não depende de ninguém, a não ser do Espírito Santo. E aí no final, eu não senti nada. Mas a hora que eu terminei de orar, escrevi amém. E aí começou o testemunho: pastor, eu senti Deus aqui, obrigado, eu já me sinto melhor, já estou melhor. Irmão, o que sou eu? O teu Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Assuma a sua responsabilidade. Os escribas não puderam expulsar, os discípulos não puderam expulsar, e o papai, muito menos. Olha o que Jesus fala para ele agora, ó. Respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos, qual que é a palavra ali, gente? Sofrerei. Eu não quero ser um sofrimento para o meu Deus. Eu não quero ser uma preocupação para o meu Deus. Eu não quero que o meu Deus veja em mim falta de fé. Eu não quero que o meu Deus veja, olha lá de novo, de cabeça baixa. O que é que eu faço mais para esse rapaz? Ele não entendeu a glória, ele não entendeu a graça. Eu não quero. Eu quero ser o filho que agrada ao Pai, porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu sei que você pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e isso é o suficiente. Amém? Até quando vos sofrerei? Porque quando o filho não está bem, o pai sofre, sim ou não? Sofre junto. Se pudesse pegar a doença do filho para a gente pegava. Não é assim, Tais? Não é assim, Carlos? Se não sofrer mais. Não é assim, Jonathan? Que a tua fé, que a tua vida faça o coração do Senhor bater com alegria, como aqueles 4 moços que desceram um colega paralítico por uma maca, e a Bíblia diz assim: Jesus, vendo a fé deles, um buraco no telhado, o amigo no chão, e Jesus só tem olho para eles. Jesus só tem olhos para eles. Jesus vendo a fé deles, Jesus está orgulhoso. Fala: ninguém faz isso se não acreditar. Oh Senhor, obrigado pela vida desses 4 moços. Jesus está dizendo para o Pai: valeu a pena, vai valer a pena cada sacrifício. Olha que fé, olha que coisa linda. Assim seja você, em nome do Senhor Jesus. Não uma fé rastejante, que geme, sem Deus, sem o Espírito Santo, sofrendo e fazendo sofrer. Veja a pergunta: trazei-mo. E trouxeram, e quando viu, logo. Você pulou um versículo? Porque eu não sei se eu acho que eu pulei. Jesus perguntou para o pai assim, não sei onde está ali,
Você pulou, né? Olha, Jesus perguntou para o pai: há quanto tempo acontece isso, pai? Desde a infância. Irmão do céu, você tem um filho endemoniado desde a infância. Alguma coisa está errada na tua vida. Às vezes Deus precisa do coração do pai primeiro. Entende isso? Aí, vamos lá, ó. Muito bem, parabéns. Volte lá para mim onde a gente estava. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Pode ir. E perguntou ao pai: agora, eu que corri, né? O menino está espumando lá, rolando, gritando, endemoniado, né? Há quanto tempo há que acontece isso? Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo. Olha o testemunho do papai, ó. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas vamos deixar de conversa. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja, coitadinho, não é? Irmão, você não fica com dó? Não seja o coitadinho. Não seja o coitadinho da sua família. Não seja o coitadinho de lugar nenhum. O Espírito Santo que está em você te faz grande. O teu Deus te levanta. O teu Deus, a Bíblia diz assim: pode tudo dar errado, Abacuque, pode roubar as vacas, pode faltar gado, pode, um monte de desgraça, mas ele fala assim: o Senhor firma os meus pés, Ele me faz andar altaneiramente. Assim é o teu Deus. Levanta a tua cabeça, porque para cada inimigo é uma vitória. Deus é contigo. Não tenha essa fé assim: irmão, se o Senhor pode, tem compaixão de nós. Isso é uma fé preguiçosa. Isso aí não vai longe, não. Não vai longe. Se Jesus faz, Ele é o primeiro que desvia. Não tem raiz. Não entendeu a essência do Evangelho. Agora, ele fala assim: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus. Rapaz, você sabe com quem que você está falando? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele falou assim: se o Senhor pode fazer, me ajuda. Jesus falou: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Papai, não devolva, não se vitimize. Mamãe, não fica chorando, não fica se lamentando. Você não é vítima. O teu Deus não te fez vítima. Ele diz: em todas as coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não se vitimize. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Agora, por que esse menino fazia tanto tempo que estava endemoniado? Olha lá o próximo. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Olha lá a exclamação: eu creio, Senhor. Eu não sei quanto tempo tem do ponto de exclamação até o ajuda, mas as duas coisas não habitam juntas. Ou você crê, ou você tem incredulidade. Não dá para ter as duas coisas. Não dá. Ou você crê, ou você tem incredulidade. Irmã Elaine, a pessoa que crê é incrédula? Não dá para crer e ser incrédulo ao mesmo tempo. Dá? Não dá. Ou é um ou é outro. Eu creio, Senhor. Acabei de sair do culto. Eu acho que Jesus faz aquele silêncio constrangedor, com aquela cara do pastor Augusto, assim.
Olha lá, veja. Olhou na bola do olho. Aí ele fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Vou te explicar uma coisa. Você não é de aço. Você não é super-homem. Você não precisa mentir para o seu Deus. Você não precisa enganar Ele. Aliás, você não conseguiria. Deus não espera que você seja um super-homem na fé. Não. Tem coisa que é melhor ser sincero. É muito melhor. Deus espera que você seja sincero. Senhor, eu não consegui entender isso ainda. Me ajuda. Não é mais bonito do que falar eu creio e ter que levar o filho endemoniado embora porque era incrédulo? O cara que é incrédulo não creu, não é? Não é melhor? Senhor, eu não consegui entender isso ainda, Senhor, e é por isso que eu estou passando por essa dificuldade. É por isso que esse demônio entrou lá em casa e não sai. É por isso que a minha vida está do jeito que eu não consegui entender, Senhor. Me ajuda. Entenda, Jesus não disse que a gente tem que ter um caminhão de fé. Não, muito pelo contrário, ele disse: se você tiver uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente. Entende? A fé que te trouxe aqui já é suficiente. Você não precisa bancar o super-homem, a super-mulher, o herói, a heroína, para todo mundo ver. E lá dentro, só Deus sabe. Não, é melhor dizer: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Não é mais bonito? Deus espera que você seja sincero, e muito sincero. Deus quer te abençoar. Onde é a sua fraqueza, Deus vai te fortalecer, e Deus vai transformar o teu motivo de vergonha em testemunho de vitória. Amém? Porque Deus é poderoso. Veja o resto da história. Vamos lá, ó. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Dá glória a Deus. E quando entrou em casa, seus discípulos o perguntaram à parte: por que não pudemos expulsar? É uma outra história. A gente viu o Senhor fazendo, mas a gente falou as palavras que o Senhor falou e não aconteceu. Nós pegamos o texto sagrado e não funcionou. É porque o texto sem a unção não funciona. E Deus te trouxe aqui hoje para ungir você e para abençoar você. Deus quer fazer coisas grandiosas na tua vida, de maneira que você será um instrumento nas mãos de Deus. A resposta ali é essa. Bota ali para mim, por favor, o próximo. Ó, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Um pequeno parênteses ali, pequenininho, para não dar valor ao que não tem. A maioria dos livros, os manuscritos mais antigos não trazem a palavra jejum. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Amém? Por que não, pastor? Primeiro, se jejum foi encontrado a partir de 400 anos, quer dizer que alguém colocou lá. Alguém achou que a gente não ia entender. Pode tirar, por favor. Mas não tem nada contra o jejum, nada contra. Mas a questão é o seguinte: imagine a situação, algo acontece na tua vida,
e você acabou de sair do almoço do Dia dos Pais, comeu aquela feijoada, eu comi uma feijoada hoje, irmão do céu, estou suando aqui, parece que está 40 graus, né? Aí manifesta um demônio. Deixa eu perguntar, vamos fazer de conta que tem um demônio aqui, esse irmão aqui está endemoniado. Quem está de jejum aí, gente, para vir expulsar? Seus comilão. Entende? Não é o jejum que dá autoridade, é a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? É Deus na tua vida que vai te dar a vitória. Tem coisas que você não pode fazer. Nas coisas que você não pode fazer, Deus pode fazer.